Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Educação Cristã, Pais e Filhos. Este é um vídeo feito para trazer alguma luz aos pais. Bom, o objetivo deste vídeo, eu quero trazer para vocês algumas informações da educação humanista. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito disso, ou talvez você já tenha algum conhecimento. Eu quero, de maneira bem resumida, trazer algo para vocês. Existem aí esforços por volta de um século para estar sendo implantada essa educação, e nos últimos 20 anos ela ganhou muita força aqui no Brasil. Ela foi implementada de maneira mais forte, de maneira mais incisiva e tem trazido frutos. Mas por que eu coloquei esse título, na imagem? Porque na palavra de Deus, na carta de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, traz lá uma característica para o homem do pecado. Diz que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Essa é uma característica muito forte trazida pela educação humanista, que está sendo semeada na vida das crianças, não de maneira sutil. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os objetivos claros do humanismo, sobre o que as nossas crianças estão sendo submetidas nas escolas. Aí você pode me dizer, mas Cibele, eu tenho um bebê. O seu bebê também tem sido submetido a isso. Ah, mas o meu filho estuda em escola particular. O seu filho também tem sido submetido a isso. E eu também quero dizer para vocês a respeito das ferramentas que se utilizam para isso. Tá bem? Então fique comigo até o final deste vídeo. Se você puder, deixe seu like, inscreva-se no canal, faça comentários. Tudo isso vai ajudar a divulgar essa mensagem para que outras pessoas venham a recebê-la, ok? Antes de começar o assunto em si, eu quero dizer para vocês que eu trabalho com crianças há mais de 25 anos e que nesse tempo também fiz parte de quadro de professores de escolas estaduais, escolas particulares e até de universidade. E eu digo para vocês que eu vi tudo isso muito de perto. Não é apenas uma questão teórica, não é apenas uma questão que eu li a respeito, mas é uma questão que eu vivenciei e que hoje estou aqui para testemunhar para vocês, pais, que é uma realidade. Eu também quero dizer a vocês que tudo que eu vou falar aqui é apenas uma síntese, tá certo? Eu não vou esgotar o assunto, mas eu vou deixar para vocês algumas indicações de onde vocês podem aprender mais a respeito de tudo isso. Bom, os objetivos claros do humanismo. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que o humanismo acaba com as autoridades, pais, professores, etc. Mas o objetivo final disto, quando eles destroem, por exemplo, a autoridade dos pais, eles estão destruindo, na realidade, a autoridade de Deus. Eles estão ensinando as crianças de que não existe autoridade. Será que você hoje tem dificuldade de ensinar o seu filho ou a sua filha, independente da idade que ele tenha, o que é certo, o que é errado? Será que você tem tentado mostrar para os seus filhos o que é certo e eles não obedecem? Simplesmente na cabecinha deles não existe diferença entre o que é certo e o que é errado? Agora você já sabe o que é que está acontecendo. Outro objetivo claro do humanismo é eliminar a fé cristã. Eu vou aqui ler para vocês um trechinho do livro A Filosofia do Currículo Cristão. Neste livro, o autor cita John Dewey. Quem é John Dewey? É um dos gurus desse sistema educacional que tem sido implementado no Brasil
não diferentemente do que tem sido implementado na maior parte dos países, ok? Então ele diz assim: é a responsabilidade do ambiente escolar eliminar o máximo possível os traços indignos do ambiente existente para não influenciarem os hábitos mentais. Ele estabelece um meio purificado de ação. A seleção tem como meta não só a simplificação, mas a eliminação dos aspectos indesejáveis. Toda a sociedade se sobrecarrega com o trivial, a madeira morta do passado, e o que é positivamente perverso. Essas são as palavras de John Dewey, e ele está falando aqui a respeito do cristianismo. É assim que os humanistas pensam a respeito do cristianismo. Outro assunto que eu posso aqui citar para vocês a respeito dos objetivos do humanismo é a inversão de valores. E para isso, eles utilizam ensinar para as crianças que todas as coisas são subjetivas. Quando você diz que todas as coisas são subjetivas, você dá a cada pessoa o direito de ter a sua própria verdade, esquecendo-se da verdade absoluta. Para nós cristãos, a verdade absoluta é aquilo que está contida na palavra de Deus. É a nossa referência do que é moral e imoral. E eles então acabam destruindo tudo isso. Quando dizem para as crianças que elas podem ter a sua própria verdade, que elas podem viver a vida da maneira como eles querem, que as pessoas ao redor delas não podem intervir nisso e que todos têm que respeitar as opiniões deles. Então, por isso, hoje nós vemos muitas aberrações. Eu vou ler para vocês aqui mais um trechinho do livro A Filosofia do Currículo Cristão. E eu vou ter que omitir uma palavra para que eu não tenha problemas aqui com a plataforma. O herói é esta palavra, né? O criminoso, o psicopata e cada vez mais também o escritor. Jean Genet é um ex-presidiário. Allen Ginsberg era paciente de uma instituição mental. Ambos tratam a perversão como a nova normalidade. Isso é o que as crianças estão recebendo como influência nas escolas. Não apenas isso, mas Marx, entre tantos outros autores, entre tantas outras pessoas que fizeram aí algo para deixar um legado maligno para esta geração, né? A educação humanista insiste que eles devem educar para a mudança. E o que significa isso? Na concepção deles, eles explicam assim de uma maneira bem bonita, né, para que cause uma ilusão geral nas pessoas, de que eles estão educando para o futuro, que o nosso mundo tem mudado muito, então muitas coisas que nós aprendemos na escola se tornaram inúteis, e por isso então os conteúdos devem mudar. Essa é a desculpa perfeita para desconstruir o conteúdo das crianças. E quando se desconstrói isso, dando, por exemplo, a oportunidade das crianças fazerem análises, né? Olha como você é importante, né? Você faz uma análise, mas a criança não tem o conteúdo para poder fazer essa análise. Então, que análise é feita a partir disso? Uma análise vazia, baseada apenas em si mesmo? Olha onde está sendo levada a coisa. Eu quero dar o exemplo para vocês de conteúdo que eles tiraram, né? Por exemplo, nós utilizávamos muito da memorização anteriormente. A tabuada é um exemplo, né? Nós
memorizávamos tabuada, na língua portuguesa, por exemplo, preposições, né? Memorizávamos regras de como utilizar a crase, entre tantas outras coisas. Hoje em dia, já não se utiliza da memorização. Não se utiliza, por exemplo, de decorar a tabuada. Não, decorar não. É assim que é passado hoje em dia para as crianças, é assim que é passado para os professores e os professores devem obedecer isso. O problema é que a memorização, ela ativa uma área importante do cérebro. Tudo isso é uma desconstrução. O próprio construtivismo, né, um termo muito utilizado na educação humanista, ele trabalha de maneira espiral. Vou explicar mais ou menos como que funciona isso. Imagina que uma criança, no primeiro ano, ela vai estudar um determinado assunto e no segundo ano ela volta naquele assunto com alguns acréscimos. No terceiro ano ela vai voltar para aquele assunto com mais alguns acréscimos e assim sucessivamente. O que seria isso? O que seria essa espiral? Na realidade, é uma forma de usar o tempo da criança para que ela aprenda pouquíssimas coisas e deixe de aprender o conteúdo. Aliás, sobre isso, o professor que age de maneira contrária, o professor que quer ensinar, é chamado de conteudista. Professor conteudista, que só quer passar matéria, como se isso fosse uma coisa que prejudica a criança. Também com isso, quero dizer para vocês que o método de alfabetização, esse que é trazido pelo humanismo, pelo construtivismo, não é mais o método fônico. Para você que não tem noção do que eu estou falando, vou explicar direitinho. Nós éramos alfabetizados, começando pelas vogais, depois as famílias silábicas. Tendo então as famílias silábicas, a gente juntava as sílabas e formava as palavrinhas, depois das palavras as frases e assim sucessivamente. Esse era um método que era utilizado e que alfabetizava as crianças. Eu quero fazer uma pergunta agora para você. Na época que você estudou, que você foi alfabetizado, quantas crianças que você lembra que tinham problema para ser alfabetizadas? É uma pergunta bem razoável, não é? Reflita. Então, esse método foi substituído e hoje é ensinado para as crianças o método visual, pelo qual as crianças precisam aprender já pela palavra feita, como se escreve aquela palavra, e aí fica nesse espiral também, porque não é orientado aos professores passar para as crianças palavras que não sejam do dia a dia dela. Então, por exemplo, as crianças brincam com bola. Ensine as crianças a escrever bola. As crianças brincam com boneca, ensine as crianças a escrever boneca, mas não ensine a criança a escrever tijolo ou janela, porque não é algo que faz parte do dia a dia dela. Então, o que isso traz de resultado? Isso se chama analfabetismo funcional, ou seja, a criança, ela pode até aprender a ler, coisa que hoje é muito difícil. Nós temos inúmeros casos de crianças que chegam ao ensino fundamental 2, que não sabem ler, e até casos mais graves do que isso. Mas vamos lá. Analfabetismo funcional, o que é? São pessoas que leem, mas não entendem o que leem. Hoje se diz que 2 a cada 100 pessoas que se formam no ensino médio não entendem o que leem. A situação é bem grave, né? Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que pelo fruto conhecereis a árvore. Falando em frutos, desde que
educação construtivista, né, essa educação que veio do humanismo, foi implementada aqui, nós vemos o fruto da desconstrução da nossa educação. Existe um programa internacional de avaliação de alunos que se chama PISA. E em 2009, preste atenção, 2009 já estava implementada essa educação construtivista. Em 65 países, o Brasil ocupou o 53º lugar. Em 2018, o Brasil tinha caído 9 posições. Eis aí o fruto dessa bela árvore. Nossas crianças hoje têm muito mais dificuldade em matemática, não conseguem escrever com clareza, entre tantas outras dificuldades. Agora eu quero falar para vocês de mais uma ferramenta que o humanismo tem usado, que é a literatura. Vou ler sobre isso também no livro A Filosofia do Currículo Cristão, página 48. Ele diz assim: todo país moderno, seja fascista, comunista, socialista ou democrático, exerce o controle sobre livros-textos em graus variados, desde indiretos até a administração ditatorial do livro-texto. A escola se torna a igreja dos filósofos, os novos intelectuais, por meio dos quais o credo humanista é catequizado às gerações. Queridos, o humanismo nada mais é do que uma religião anti-Deus. E essa religião é trazida pelo Estado para a mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens, porque eles sabem que quem comanda a escola comanda o mundo. Eles sabem como formar futuras gerações. E nós, como pais, precisamos defender as nossas crianças desse tipo de semente maligna. Quero deixar aqui para vocês a indicação de alguns livros. O primeiro deles é A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Este livro vai falar da literatura que é escolhida para passar para as nossas crianças. Ele vai falar de quais são as formas que as pessoas passam essa ideia humanista através da literatura. Ele traz também um exemplo dentro do livro, e esse livro ele foi escrito em 1943, mas ele fala de coisas que nós estamos vivendo hoje, como, por exemplo, mudanças na nossa linguagem, entre tantas outras coisas, entre tantos outros assuntos extremamente atuais. Quero deixar a indicação do livro Marx e Satã. Esse livro foi escrito pelo pastor Richard e ele viveu dentro de uma cadeia num país socialista. Ele estudou muito a respeito da vida de Marx e ele então se tornou uma autoridade para dizer quem Marx verdadeiramente é, que ele é passado de uma forma para as nossas crianças na escola, mas a vida real de Marx é completamente diferente. Então esse livro vai trazer a noção bem clara para você de quem é que os seus filhos estão estudando. As ideias do marxismo, elas são bastante conjuntas com as ideias do humanismo. Você deve ler esse material, é muito importante, eu diria que ele é essencial. Também quero deixar a indicação de um livro escrito por Nuno Crato. O nome dele é O Eduquês em Discurso Direto, uma crítica da pedagogia romântica e construtivista. Ele fala aqui de exemplos práticos de como esse construtivismo é prejudicial. Ele fala sobre os efeitos causados pelo construtivismo em Portugal.
E é uma leitura bastante interessante, bastante enriquecedora para você saber exatamente como as coisas têm sido feitas. Quero falar também a respeito. O livro que utilizei amplamente para fazer esse vídeo se chama A Filosofia do Currículo Cristão, de Rushduni. E para os pais que pensam em fazer uma educação domiciliar, seja ela integral ou seja ela complementar, eu recomendo o livro Educação por Princípios, de Paul Gele. E é isso então, eu espero que tenha aberto os seus olhos com relação a algumas coisas que estão acontecendo, e eu espero que você tome a partir deste vídeo uma nova direção para poder resguardar os seus filhos para Cristo. Os seus filhos podem estar sendo discipulados. E claro que se for um pai cristão, uma mãe cristã, vai ter a necessidade de discipular os filhos para Cristo. Mas se você deixar a cargo de outra pessoa, essa outra pessoa pode escolher discipular os seus filhos de maneira bastante controversa, a sua escolha. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Obrigada por estar até aqui. Obrigada por me ouvir até o fim. Que Deus possa abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.